Olá pessoal, professor Daniel Magalhães na área mais uma vez para falar hoje de um tema diferente do que a gente vem falando aí nas últimas aulas. Então, a gente acabou os procedimentos especiais, né, aqueles mais importantes que a gente já estudou até aqui, e agora a gente vai falar sobre o direito coletivo, sobre a tutela coletiva, tá certo? E lembrando vocês, então, estou aqui com o meu roteiro, que eu já enviei para vocês também. Espero que vocês fiquem com o roteiro na mão para poder acompanhar da melhor forma possível e também com o código de processo e tudo para vocês poderem nos acompanhar aqui. Hoje especial também, quem quiser ficar aí com o Código de Defesa do Consumidor vai ajudar bastante quando a gente for falar sobre a diferenciação entre os tipos de direito coletivo que nós temos, tá certo? Então, pessoal, hoje a gente vai fazer primeiro um breve histórico aí sobre o direito coletivo e depois a gente vai iniciar falando aí sobre a diferença entre os três tipos de direito coletivos que nós temos aí, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente vai falar de direito coletivo, a gente tem que entender o seguinte: a nossa legislação ela sempre foi preparada, estudada, ela sempre foi calcada em uma relação de direito individual. Então, nós tínhamos uma pessoa que tinha uma lesão, naquele caso concreto, e o processo vinha para reparar aquela lesão, para dar a possibilidade de reparação daquela lesão. Então, o estudo do direito processual antigamente, até pouco tempo, ele era calcado sempre na esfera do direito individual, ou seja, o processo deveria servir para dar a possibilidade de alguém ter uma reparação de um direito ou prevenir que um dano ocorresse, sempre num caso concreto, sempre numa forma individual. Não se pensava muito em direitos transindividuais, em direitos coletivos, como se fala hoje e muito, né, por conta dessas nossas relações de homogeneidade, enfim, nossos contratos de adesão. Então, assim, de situações em que nós temos um sem número de situações idênticas. E também hoje, logicamente, a gente se preocupa muito com os direitos ditos transindividuais, coletivos, como o meio ambiente sadio, por exemplo, tá certo? Então vamos lá, pessoal. A partir de um determinado momento histórico, a gente começou a ter essa mudança de mentalidade em relação ao processo. Essa mudança, ela ocorreu ali em 85 com a Lei 7347, que é a Lei da Ação Civil Pública. Essa lei, pessoal, a Lei 7347 de 85, portanto anterior à Constituição, ela veio trazer primeiro uma primeira mudança de paradigma, onde se poderia então defender direitos coletivos, direitos transindividuais via ação civil pública, para que não se fosse necessário ajuizar várias ações individuais. Então, a primeira mudança de paradigma do direito individual para uma tutela do direito coletivo, ou uma tutela desses direitos transindividuais, foi com a Lei 7347, lá em 85. Quando veio a Constituição de 88, ela também trouxe várias modificações importantes que deram aí uma possibilidade também da defesa de direitos coletivos. Acho que a importância maior, a maior importância processualmente falando aí, que a Constituição trouxe para a gente aí de mudança, foi a possibilidade ou aumento do rol de legitimados para as ações de controle objetivo, de controle concentrado de constitucionalidade, né? Antigamente essas ações de inconstitucionalidade, declaratória de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, eram ali privativas do Procurador-Geral da República. Então veja, com a Constituição de 88, você tem a possibilidade de governador de estado, da OAB federal, associações, sindicatos, deputados, senadores, enfim, mesa do Senado, da Câmara, todas essas pessoas têm a possibilidade, são legitimadas para ajuizarem essas ações
de controle concentrado de constitucionalidade. Então isso foi uma grande mudança para a defesa coletiva dos direitos, porque muitas vezes a ação objetiva, essa ação de controle objetivo, ela é uma modalidade de defesa de direitos coletivos, tá certo? E aí, pessoal, historicamente vieram vários diplomas que ajudaram a ter essa defesa coletiva de direitos. E aqui eu cito alguns para vocês, né? A Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.078, que é o CDC, que é importantíssimo nessa definição dos direitos coletivos, a gente já vai ver isso agorinha. A Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.884, de 94, que fala sobre a ordem econômica, e por fim a Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso. Então aqui só para citar algumas, todas essas leis trouxeram mecanismos e fortaleceram essa possibilidade coletiva, possibilidade de defesa coletiva dos direitos, desculpa, tá certo? Pessoal, com toda essa legislação que veio e principalmente com essa mudança na Constituição, possibilitando essa defesa da legislação em si, né, por meio do controle concentrado de constitucionalidade, controle objetivo, nós entendemos, e a maioria da doutrina processual entende, que há hoje um microsistema de processo coletivo, de direito coletivo. O que seria esse microsistema? Esse microsistema seria basicamente um sistema, vamos dizer assim, separado do sistema processual individual, né, do sistema processual que a gente está acostumado, de demandas individuais, e que tem regras e um núcleo próprio, né? E isso, pessoal, é importante entender porque quando o juiz, ou quando está julgando um processo, ou quando o advogado ajuiza uma ação coletiva, é importante a gente entender que a ação coletiva, ela tem princípios próprios, ela tem um microsistema próprio que não necessariamente é idêntico ao individual, até porque a forma de resolver litígios de forma coletiva é diferente de resolver litígios individualmente falando. Então, é necessário que os juízes, os advogados, os operadores do direito tenham essa noção de que existe um microsistema e que dentro desse microsistema de processo coletivo há regras próprias, tá certo? Então, pessoal, passado aí esse histórico, nós vamos aí para o item 2 do nosso roteiro, que é propriamente o direito coletivo. Pessoal, a doutrina sempre faz uma separação do direito coletivo, lato sensu, em 3 tipos de direito. Os direitos difusos, os direitos coletivo stricto sensu e os direitos individuais homogêneos. Sabendo vocês, pessoal, que os direitos individuais homogêneos, como o próprio nome diz, não é um direito coletivo. São direitos individuais, mas que têm alguma ligação de fato, alguma base fática comum ali, que faz com que ele possa ser defendido coletivamente, tá bom? Então lembrem vocês, quando a gente está falando de direito coletivo, a gente tem o direito difuso e o coletivo stricto sensu. E tem o direito individual homogêneo, que ele é individual, como o nome diz, mas que ele pode ser tutelado, o processo pode ter uma representação ali coletiva. E a gente já vai ver isso agora, tá certo? Mas vamos lá, pessoal. Então, o que são os direitos difusos? Direitos difusos são aqueles direitos transindividuais, ou seja, direitos coletivos, que são indivisíveis, tá? A natureza do direito ela é uma natureza indivisível, e os seus titulares, eles são pessoas indeterminadas, tá certo? Então, o direito difuso, ele é um direito onde ele é transindividual, ele é indivisível, e os seus titulares, eles são indeterminados, ou seja, você não consegue determinar quem é o titular daquele direito. Dou um exemplo aqui para ficar bem claro para vocês. Por exemplo, a Constituição diz que todos nós temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Pessoal, um meio ambiente sadio é direito de todo
brasileiro. Então, assim, é um direito transindividual de todo mundo, ele é indivisível, não dá para você dividir, essa parte do meio ambiente é do Daniel, essa parte aqui é do João, não existe isso, então ele é indivisível. E outra coisa, os titulares desse direito você não consegue determinar, tá certo? Você não tem como determinar quem são os titulares desse direito, tá bom? Pessoal, esses direitos difusos, essa divisão entre direito difuso, coletivo e individual homogêneo, ela está lá no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Você pode até pensar assim, professor, então está no Código de Defesa do Consumidor, essa separação de direito difuso, coletivo e individual homogêneo só serve para relações de consumo? Não, de forma nenhuma, tá? Essa divisão que está feita no Código de Defesa do Consumidor serve para qualquer tutela coletiva que você estiver estudando, tá certo? Para qualquer relação, não precisa ser relação de consumo, pode ser uma relação tributária, pode ser uma relação de direito civil, tá certo? Não importa. O que importa é que a lei que trouxe essa definição foi o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 81. Então você pega lá o artigo 81, inciso 1º, está falando do direito difuso. O artigo 81, inciso 2º, dos direitos coletivos e o 81, inciso 3º, dos direitos individuais homogêneos. Beleza? Então vamos lá. Direitos difusos, transindividuais, indivisíveis e os seus titulares são pessoas indeterminadas. Direito coletivo estrito sensu, pessoal. Direito coletivo estrito sensu também são direitos transindividuais, direitos coletivos. São também de natureza indivisível, ou seja, o direito então não pode ser divisível, mas eles pertencem a titularidade desse direito é de um determinado grupo ou categoria, tá certo? Então a diferença entre o direito coletivo estrito sensu e o difuso é que, apesar de ambos serem transindividuais e indivisíveis, no direito coletivo estrito sensu, esse direito ele é de uma categoria ou grupo. Então você pode ter aí uma determinada categoria, como por exemplo os advogados, é uma categoria ou grupo, tá certo? Então, o direito, por exemplo, de o advogado ter representação no Tribunal de Justiça é um direito coletivo estrito sensu. Por quê, pessoal? Porque os advogados, o grupo dos advogados, essa categoria de advogados, tem, pela Constituição, o direito de ter representação no Tribunal de Justiça, tá certo? Então vejamos, nos tribunais em geral, né? Então vejamos, esse direito ele é transindividual, porque é de todos os advogados, ele é indivisível, porque ele não dá para você dividir e dar um pedacinho para cada advogado, então ele é indivisível. Mas você sabe que os titulares desse direito é uma determinada categoria, ou seja, somente os advogados. Então, diferentemente do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é de todo mundo, de todos nós que estamos aqui no Brasil, brasileiros ou estrangeiros que moram aqui, todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Já o direito à representação no tribunal, ele é só de uma categoria, que é a categoria dos advogados, tá certo? Por fim, pessoal, nós temos aí o direito ou os direitos individuais homogêneos. Como eu já falei para vocês, direito individual homogêneo, como o próprio nome diz, ele é um direito individual, mas que ele tem uma certa homogeneidade. Então, esses direitos, eles são individuais, mas eles têm uma origem comum, que pode derivar de um mesmo fundamento de fato ou de um mesmo fundamento de direito, tá certo? E o que faz eles possuírem, eles serem estudados aqui junto com o direito coletivo é o quê? É que a tutela desse direito individual, por ter uma homogeneidade, ela pode ser feita de forma coletiva. Então, o professor Zavascki, ex-ministro do STF, qual a diferenciação que ele fazia aí? Ele fazia a diferenciação no seguinte sentido: olha, você tem os direitos coletivos, que são os difusos, e os coletivos estrito sensu, que são direitos coletivos mesmo, e você tem os direitos individuais homogêneos. Então você tem a tutela, no primeiro caso, você tem a tutela do direito coletivo, ou seja, a tutela do direito difuso e do direito coletivo estrito sensu, e no individual homogêneo, você tem a tutela coletiva dos direitos individuais. Ou seja, não é que o direito em si é coletivo, mas a tutela desse direito individual é que é feita de forma coletiva, tá certo? Então, existe essa diferenciação.
os titulares do direito individual homogêneo, eles são, você consegue identificar quem é o titular do direito, ou seja, então o direito ele é um direito divisível, individual e ele pertence ao indivíduo em si. O titular ele é identificado. Então, pessoal, no direito individual homogêneo, ele não é coletivo como os outros dois, não é transindividual, ele é individual. Só que a tutela, a proteção do direito é feita de forma coletiva. E eu coloquei no roteiro para vocês um exemplo, por exemplo, de consumidores que adquirem um produto com defeito. Imaginem vocês então que alguns consumidores, aí, sei lá, 1000 consumidores vá até um determinado supermercado e compre ali um produto específico. E esse produto veio com defeito de fabricação, tá certo? Diz o Código de Defesa do Consumidor que o produto defeituoso, ele pode, ou o consumidor pode devolver e pedir o ressarcimento, ou ele pode ter o abatimento proporcional do preço, tá certo? Então vamos entender aqui que existe esse direito. Então, todos esses 1000 consumidores que foram no supermercado e compraram aquele determinado produto, cada um deles individualmente tem o direito de pedir o abatimento proporcional do preço. Desculpa. Então, assim, a partir do momento em que há essa lesão, eu, como consumidor, posso individualmente ajuizar uma ação para pedir o abatimento proporcional do preço. Não tem o menor problema. Agora, eu conversando com outras pessoas, eu descubro que várias outras pessoas, elas também adquiriram o mesmo produto com o mesmo defeito. Então, o que nós podemos fazer? Porque nós temos uma situação jurídica de direito idêntica, ou seja, nós todos temos o direito ao abatimento proporcional no preço. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos se unir em uma associação para ajuizar uma única ação e defender todos esses 1000 consumidores que foram lesados, tá certo? Isso não significa que o direito se tornou coletivo. Não, o direito continua sendo individual. O meu direito é um, o do José é outro, da Maria é outro, do João é outro, do Joaquim é outro. Cada um tem o seu direito individual ao abatimento proporcional do preço, podendo inclusive ajuizar uma ação individual. Mas, após o fato, após esse conhecimento, nós decidimos então ajuizar uma ação em conjunto. Dou mais um exemplo aqui para ficar claro para vocês. Lembra do caso da barragem de Brumadinho, que aconteceu há pouco tempo? Todas as pessoas que tiveram suas casas afetadas, por exemplo, elas têm direito a uma indenização pela perda da sua casa, certo? Cada um individualmente tem direito à sua reparação. E vejam vocês como o direito ele é individual e ele é divisível. Tem uma casa que valia 100 mil, a outra valia 200, a outra valia 300. Cada um tinha uma casa diferente e cada um vai ter uma indenização diferente. Mas eles podem se juntar para ajuizar uma única ação, para ter força e ajuizar essa única ação, para pagar menos com o advogado, enfim, para poder terem força de poder pedir esse ressarcimento. E na hora que for liquidar e executar a sentença, cada um faz isso individualmente. Mas o processo de conhecimento, ele vai ocorrer de forma coletiva. Mas isso não significa que o direito se tornou coletivo. Apenas a tutela, apenas o processo é coletivo. O direito material em si, ele é individual. Ou seja, eu tenho o meu, João tem o dele, Maria tem o dela. Tá certo? Pessoal, então fica aí para vocês apenas como um resumo para a gente terminar nossa aula. Nós temos os direitos difusos, que são aqueles transindividuais, indivisíveis e os seus titulares são indeterminados. Nós temos também o direito coletivo estrito sensu, que são direitos transindividuais, onde ele também é indivisível, mas ele pertence a um grupo ou categoria. E nós temos ainda os direitos individuais homogêneos, onde o direito ele é individual, divisível e o titular ele é determinado, é uma pessoa determinada, tá certo? Então, fazendo aí essa finalização aí,
nós terminamos nossa aula sobre essa introdução aqui do direito coletivo, tá certo? Fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá certo? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.